Olá, eu sou a Gili e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Guaxaper. Há uns vídeos atrás eu fiz um vídeo falando sobre o eti desnecessário nos animes. Eu fiquei de fazer um top 5 com animes que eu gosto, apesar de serem etis. Só que fazendo essa lista eu percebi que esses animes têm uma coisa em comum. Nesses animes, os protagonistas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas de alguma forma. Sejam tímidos, introvertidos, associais, sociofóbicos, hikikomoris. Se você viu o meu primeiro vídeo desse canal, eu sempre falo dele porque foi uma luta fazê-lo. Você sabe que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, de comunicar. Eu amo quando eu encontro um anime que tem um protagonista com essas características, porque eu me sinto identificada. E às vezes nem precisa ser um protagonista, né? Então, se você gostar desse vídeo, se você gostar desses animes, não esquece de comentar aqui nos comentários pra mim sugestões de outros animes que tem personagens que têm essas características. Eu gosto dessas representações, eu gosto de me identificar com os personagens que não existem. Então, sem mais delongas, vamos para o top 5. Em quinto lugar, eu coloquei o anime chamado Elfenlied. Se você já viu esse anime, provavelmente você vai achar estranho que eu coloque ele num vídeo como esse, mas pra mim esse anime tem muito mais significado do que aparenta a princípio. Já começa que a abertura desse anime coloca a protagonista em posições onde evidentemente foram inspiradas nos quadros do pintor Klimt. Pra quem não sabe, esse anime vai contar a história de uma garota chamada Lucy, que é um tipo de ser que tem uma mutação genética e possui uns braços invisíveis, digamos assim, que ela controla por telecinese. Com eles ela pode até mesmo matar seres humanos. Então nessa história os humanos querem acabar com esses seres por temerem as habilidades extra-humanas que eles possuem. Só que antes, é claro, eles vão acabar fazendo experimentos em laboratório com esses seres. O anime já começa com uma cena extremamente sangrenta e violenta, com pedaços de membros voando, que é onde a gente vai acompanhar a Lucy saindo de um desses lugares que fazem experimentos com esses seres. E obviamente ela vai matar todo mundo pra poder escapar de lá, né? E mais pra frente a gente percebe que esse anime não é só um anime com muitas cenas violentas e algumas cenas etis pra fazer rir, apesar da tensão da história, mas que esse anime fala muito também sobre o preconceito, o pré-julgamento das pessoas e a forma errada que elas têm para lidar com as coisas que elas não conhecem e o medo do desconhecido que as pessoas sentem. A gente vê que a Lucy acaba passando por coisas muito difíceis quando ela tenta se relacionar com as outras pessoas, justamente por ser diferente das outras crianças, por ser esse ser diferente, e o quanto as consequências dos atos acabam deixando tanto ela quanto os outros traumatizados. Bom, em quarto lugar eu coloquei o anime de romance shoujo Tsukiteli Nayo, também conhecido como Say I Love You. E esse anime vai contar a história da Tachibana Mei, que é uma garota muito tímida e até introvertida. A razão de ela ser assim, tão fechada para as pessoas, vai ser justamente porque no passado magoaram ela, então ela decidiu que para não ser magoada pelas pessoas, ela simplesmente não ia se abrir a possibilidade de fazer amigos. Como eu disse, esse é um anime de romance e eu realmente não sou chegada em romance, apesar de ter uma premissa muito clichê, já que a história se desenvolve a partir do momento
momento que o garoto popular da sala começa a gostar da Tachibana Mei. E convenhamos, não tem coisa mais clichê do que o cara popular gostando da menina quieta. Apesar disso, eu gostei muito desse anime porque, além de tratar dessa dificuldade da Mei de se abrir para as pessoas, de fazer amigos, esse anime também vai tratar de outros assuntos pesados, como uma personagem que tem bulimia, outra que é muito insegura e outra até mesmo que tem depressão, que não aparenta, mas tem. Então eu gostei tanto desse anime que eu cheguei a ler o mangá. Eu acho que quando eu fui ler não tinha tudo traduzido até o final. Inclusive eu tenho que procurar pra ver se a história já tá completa. Mas eu recomendo muito essa história também. Sem dúvida alguma, a Tachibana Mei é uma das minhas personagens favoritas. Em terceiro lugar eu coloquei o anime Ino X Boku Ss, também conhecido como Yoko X Boku. Esse anime vai contar a história de uma garota de 15 anos, muito introvertida, que é filha única e ela sempre foi muito protegida pelos outros, a Chirakin Hichigo, que vai se mudar da sua casa em busca de independência. Então ela vai se mudar de casa e ela vai parar numa casa onde ela vai viver com outros jovens que também possuem uns poderes especiais, porque esse anime também tem uns traços de sobrenatural. É um anime shonen, apesar de ser uma comédia romântica. E então ela vai ser obrigada a ser protegida e acompanhada por um agente do serviço secreto. Aí o SS do título. Mas eu garanto que é um dos animes de romance hétero que eu mais gosto até hoje. Não só porque ele tem vários gêneros e eu acho que isso deixa a história muito mais divertida. Ele tem comédia, ele tem romance, ele tem ação, umas coisas sobrenaturais. E é claro, tem uma personagem introvertida. Além de cada personagem ter o seu estilo próprio e ter muito carisma. Por exemplo, pra não fugir muito da parte do exemplo de hate desse vídeo, eu poderia comentar sobre a linguagem de certos personagens, como o cara pervertido que aparece no meio da história classificando tudo como sádico ou masoquista, ou a mina peituda que gosta de Yuri, mas acha que Yaoi é uma aberração. Vai entender, né? Eu também queria fazer uma ressalva pro agente do serviço secreto que vai atender a protagonista, porque ele lembra muito, em aparência, do meu crush supremo em 2D, que é o Lisandre, do jogo Amor Doce. Sim, eu era viciada em Otomi's Games. Eu tô de luto até hoje por terem tirado o Liz fofo do jogo, apesar de eu gostar muito da Puya. E eu achei muito, mas muito fofinha a forma como a relação deles vai sendo desenvolvida. Afinal, tem aquela coisa de ela sempre ter sido fechada para as pessoas, até quando ela vai tentar fazer amizade com as outras pessoas da casa, ela fica com aquela dificuldade. Então esse anime não podia ficar de fora dessa listinha. Em segundo lugar, eu coloquei o anime NHK ni Yukozo, ou Welcome to the NHK. Esse anime vai contar a história do Sato Tatsuhiro, que é um jovem de 22 anos que é o NEET. NEET é uma sigla para se referir a pessoas que não estão empregadas, nem estudando ou em um treinamento. E além disso, ele também é o hikikomori, que é um termo desenvolvido por um psicólogo japonês para se referir a pessoas que sofrem de uma reclusão social aguda. Geralmente as pessoas se fecham muito no seu próprio mundo e não conseguem mais socializar com as pessoas de fora, a ponto de não conseguirem emprego e não conseguirem nem ir pra escola. E elas ficam muito presas nos mundos ficcionais, como de livros, filmes, jogos. E foi por isso que eu decidi ver esse anime. Uma pessoa que só pela sinopse eu já achava que me identificava. Apesar de que eu não acho que existe uma conspiração para as pessoas serem sociofóbicas. Será? E apesar de um dos gêneros desse anime ser comédia, ele vai tratar de assuntos muito pesados e eu confesso que eu chorei em vários episódios. E eu acho que se você é uma pessoa que tem alguma dessas características associais, você vai acabar se identificando muito com os personagens. E a única coisa que eu não gostei desse anime foi realmente alguns comentários escroto do protagonista com o amigo dele tarado lá. Enfim, o hate desnecessário.
Mas fora isso, eu acho um anime ótimo também. E finalmente, em primeiro lugar, eu coloquei um dos meus animes favoritos da vida. Watashi ga Motenai no wa Dokaete mo Amaraga wa Ryu. Felizmente também conhecido como Watamote. Graças a Deus abreviaram esse nome. A protagonista aqui vai ser a Kuroki Tomoko, que é uma menina que é muito tímida e não consegue ser popular na escola. E ela sonha muito, convenhamos, porque a menina não tem um amigo sequer na escola, quem dirá ser popular. E aqui, falando até da abertura desse anime, por favor, se você não for ver o anime, pelo menos veja a abertura legendada, a música de abertura legendada. Só aquela letra já dá uma ideia daquela dificuldade que a gente tem de comunicar com as pessoas. Na abertura mostra ela acorrentada assim, fica tentando fingir ser outra pessoa pra tentar agradar os outros, pra não ficar sendo deixada de lado, pra não ser um inútil na vida e blá blá blá. A abertura toda eu amo. E eu amo esse anime, é um dos animes mais engraçados que eu já vi na vida. E eu me identifico muito com a Tomoko. É até um pouco problemático eu admitir isso, porque eu reconheço que ela é muito escrota. Em vários momentos ela é muito escrota. Mas eu também já fui escrota, principalmente no tempo que eu tava no colégio, eu pensava muita merda. E assim, a Tomoko, ela é muito sem noção, então ela vai se meter em várias situações bem constrangedoras, justamente por ter essa dificuldade de interagir como uma pessoa normal. E o anime te dá aquela vontade de querer entrar na história só pra poder dar um abraço na protagonista e dizer: não, você não é tão inútil assim quanto você pensa. Eu gostei tanto desse anime que eu li o mangá completo. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu li um mangá completo com mais de 100 capítulos. E como eu disse, a Tomoko é meio escrotinha, então tem umas partes que vão ser muito hate pra alívio cômico, mas eu relevo porque eu realmente amo a Tomoko e me identifico com muitas coisas dela. Mas não acabou porque eu decidi colocar mais 2 animes extras, porque eu acho que ainda encaixa muito no tema desse vídeo. Todos os animes que eu falei nesse top 5 eu amo muito. Foram uns que eu gostei bastante, mas que eu tenho algumas ressalvas a fazer. Outro anime que eu quero recomendar se chama Handa-kun. E vai contar a história desse garoto Handa, que ele acha que todo mundo na escola ou odeia ele ou nem sabe que ele existe, quando na verdade todo mundo na escola admira ele. A admiração por ele é tão grande que eles ficam com vergonha de conversar com o Handa, então o Handa acaba pensando que todo mundo odeia ele na escola ou queria que ele não estivesse por lá. Aquela pessoa que não tem realmente nenhum amigo, ele não consegue falar com ninguém, então ele passa muito tempo escrevendo sozinho na escola. E tem uma cena nesse anime que eu acho que foi o que de fato me conquistou. Ele tá no lugar dele e chega uma pessoa com a intenção de falar com ele, e aí aparece tipo uma caixa com uma energia estranha ao redor dele. Claro que é metafórico, é como se a gente tivesse com tanto medo de receber comentários negativos de uma pessoa que a gente já espalha a nossa energia do lado e a pessoa sente e acaba se afastando da gente. Era eu na escola, quando alguém ia chegar perto de mim, eu já ficava com aquela energia tensa. Por exemplo, tem um episódio que o Handa dizem pra mãe dele que ele precisa se comunicar mais na escola, né? Aí ele vai, chega na escola e dá um bom dia pra um colega. Aí o colega, nossa, o Handa me dando bom dia, bom dia. Aí o Handa, quando chega em casa, todo feliz, dizendo: mãe, eu consegui, eu dei bom dia pro meu colega. E tipo, meu Deus, sou eu na escola. Eu realmente ficava satisfeitíssima quando eu conseguia dar um bom dia pra uma pessoa, tipo,
Pra mim era a maior conquista do meu dia. Se eu conseguisse abrir a boca pra falar um bom dia, já tava satisfeita. Pelo menos eu me identifiquei muito com Handaku, apesar de que eu não era uma celebridade incompreendida na escola. E finalmente, o que pra mim é o anime mais polêmico dessa lista, Boku wa Tomodachi ga Sukanai, também conhecido como Haganai. Esse anime vai basicamente contar a história de um garoto que se mudou para uma escola no Japão e ele vai ter dificuldade de fazer amigos porque todo mundo na escola acha que ele é um delinquente. Ele vai acabar vendo uma garota que aparentemente era tímida, conversando muito descontraidamente na sala de aula após o intervalo, e aí ele vai ver aquela garota conversando e percebe que não tem mais ninguém na sala. Aí quando ele vai perguntar à garota com que ela estava falando, essa garota responde que na verdade ela estava falando com a amiga imaginária e tipo, eles já estão no ensino médio. Essa garota se chama Yozora e foi a minha personagem favorita. Eu ainda tenho algumas ressalvas sobre ela que eu vou falar daqui a pouco. Eles dois, percebendo que não conseguem fazer amigos, decidem criar um clube na escola para convocar as pessoas que desejam fazer amigos. Eles criam o clube dos vizinhos. Só que aí vai acabar entrando várias garotas com os mais diversos estereótipos que vão acabar por formar o harém do protagonista. Sim, esse anime é um harém, esse anime é o mais ecchi dessa lista e é justamente dessa parte que eu não gosto. Esse anime teve 2 temporadas e a primeira eu realmente gostei muito, eu achei muito divertido. A minha personagem favorita realmente foi Yozora. Só que a Yozora, ela tem alguns problemas que na época eu não tava nem aí, até concordava, mas hoje em dia, por exemplo, eu não vou julgar uma menina só pelas roupas que ela usa, tipo, a Yozora faz isso. Mas apesar disso, a Yozora, como eu disse, ela tem uma amiga imaginária no ensino médio. Ela é muito introvertida, apesar de ela gostar muito de brigar com a outra menina lá, a Senna. O anime na segunda temporada adiante não sai de trouxa, porque dá a entender que vai se passar um romance entre o protagonista e as meninas, as 2 meninas principais, tipo, que ele vai escolher ficar com uma das 2, quando na verdade ele vai acabar passando o rodo em quase todas as possibilidades pra no final não escolher ninguém. E aí que eu começo a achar o protagonista um babaca. Eu confesso que eu fiquei um pouco ressentida porque ele não escolheu ficar com a minha personagem favorita. Confesso. Eu realmente não fui a única que achou que a atitude dele foi babaca. Eu não poderia deixar esse anime de fora, por quê? Porque eu quero reclamar dele. Eu nunca, mas nunca senti tanta raiva assistindo um anime como eu senti com Haganai, segunda temporada. Se você for assistir só pra ver um bando de gente que não sabe se comunicar direito e tentando interagir, assista porque é muito engraçado, mas não leve a sério e principalmente não pense que vai ter romance. Inclusive, agora eu shippo muito mais Yozora com a Senna do que com aquele babaquinha. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta se você já viu algum desses animes e se você quiser me recomendar um anime com alguma temática assim, ou com algum personagem que tenha destaque na história, que seja muito introvertido ou tímido, ou qualquer uma dessas coisas. Eu adoro animes de aventura ou de gays, ou de personagens que não sabem interagir direito. Então curta o vídeo se você gostou, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra saber quando eu vou ter coragem de postar mais vídeos. E se você quiser me ajudar com engajamento, comenta alguma coisa aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo e guarde sua chave perdida.